Hoje eu vou falar que Deus conclui o drama da redenção, estabelecendo sua habitação no meio do seu povo. Só para recapitular aqui o que a gente pregou, nessa série A Grande História, nós começamos falando sobre a nossa história dentro da grande história. Logo depois a gente pregou sobre a criação, o reino de Deus é iniciado. Depois, Gênesis 3, a queda, o reino de Deus foi corrompido. Depois, Israel, o reino de Deus foi prometido. Continuou mais uma semana com Israel, o reino redimido. Depois falamos sobre Jesus, o reino manifesto. Domingo passado falamos sobre a igreja de Jesus, o reino expandido. E hoje eu vou falar sobre a nova criação, o reino restaurado. Se você lembrar de tudo que a gente pregou, você vai perceber que a gente começou do Gênesis, da criação. Deus viu que tudo era bom, depois o homem foi lá, pecou e teve a queda, mas depois Deus mandou profetas, mandou juízes, mandou reis, e saiu redimindo o povo, o plano de Deus continuou. Depois veio Jesus, depois a descida do Espírito Santo, veio a igreja, e a igreja cheia do Espírito Santo se torna esse povo capacitado, habitado por Deus, testificado por Deus, entende que esse povo é filho amado de Deus, para continuar a missão de anunciar ao mundo e ao cosmos que Deus se reconciliou conosco, e Deus agora nos dá uma grande missão de reconciliar o mundo com Deus. Nós somos reconciliadores, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Mas depois disso, nós fazemos o trabalho, pregamos o evangelho, as pessoas são salvas, e Deus vai salvando, mas e o futuro? E como será o amanhã? E o depois? A gente prega o hoje, prega a salvação, prega a redenção, mas o amanhã, como é que vai ser? Há uma pessoa que, um velho ditado, na verdade não uma pessoa, um velho ditado que diz que nós só temos duas certezas na vida. Uma é que vamos morrer, e a segunda é que temos contas a pagar. Eu não sei se vocês concordam com isso, não sei se você tem conta a pagar, mas eu creio que tem. Principalmente num país que azeite de oliva é um presente de rico, né? Ovo é um presente, você pode comprar uma bandeja de ovo e dar para o seu irmão, é um presente, e um presente assim, caro. Não não aqueles ovos de chocolate, estou falando ovo de galinha mesmo. Não, de chocolate não tem condições, né, irmã? Aí a gente rapa o tacho, né? Não dá, de chocolate nem fala. Mas o que acontece é que vivemos num mundo cheio de frustrações, um mundo que não é seguro, não é 100% confiável, e tudo isso foi proveniente de Gênesis capítulo 3, a queda. A queda tocou em toda a criação, transformou o mundo que era o habitat do povo de Deus, o povo criado à imagem de Deus, do próprio Deus, furtou a bela imagem do mundo. O pecado furtou a bela imagem que Deus fez, e Deus viu e dizia que tudo era bom, e esse tudo que era bom se tornou mal, frustrado e morto. Chegou uma coisa no novo mundo, chamada cemitério. A morte entrou no mundo por conta do pecado. E aí entra uma coisa que acontece conosco por causa disso. Nós temos medo do amanhã. Você teme o amanhã? Você tem esperança para o amanhã? Muitos de nós, quando olhamos o mundo ao nosso redor, olhamos para a queda, sempre fazemos a pergunta: será que esse mundo tem jeito? Será que ainda Deus vai fazer alguma coisa? E aí a gente vai para o último livro da Bíblia hoje. E aí eu peço para vocês abrirem lá Apocalipse, capítulo 21. Todo cristão é aquele que vive debaixo da vontade do Senhor, deve ter uma certeza inabalável sobre o amanhã. Gênesis capítulo 21,
verso 1 ao 4 e verso 22 ao verso 26. Deixa eu ler aqui para vocês. Você abre a Bíblia e deixa a Bíblia aberta. Apocalipse, para quem não sabe, é o último livro da Bíblia. O último. Não procure no início nem no meio, é no final. Procure de trás para frente, é o último. Aí você vai virar poucas páginas, é o capítulo 21. Diz assim a palavra: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora o verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos por essa série de mensagens, que nós possamos entender o nosso lugar na grande história da redenção e entender o valor do convite que Deus fez para nós em fazermos parte dessa história. A honra, o privilégio. Nos ajuda a ter esperança para o amanhã. No nome de Jesus. Amém. Apocalipse de João, quando escreve esse texto, o povo está sob incerteza, sob profundo sofrimento, sob perseguição contra o cristianismo. Havia um culto ao Império Romano, havia adoração a postes ídolos, e o povo de Deus se negava a isso. Por isso que o livro do Apocalipse, você vai ver sempre encorajando a igreja a perseverar na fé, a perseverar até o fim. Se você ler Apocalipse 2 e 3, que são as cartas das 7 igrejas da Ásia, você vai ver o apóstolo João dizendo assim: olha, persevere até o fim, aquele que se persevera até o fim receberá sua coroa. A ideia de que havia muitas ofertas externas e muita perseguição, mas a igreja deveria se manter fiel ao Senhor. E aí eu quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte, olhando para Apocalipse, é que esse mundo não é a habitação estabelecida por Deus. E a segunda parte é que Deus concluiu o drama da redenção, estabelecendo sua habitação entre o seu povo. Então a primeira parte esse mundo não é a habitação estabelecida por Deus. O que o Apocalipse não faz, gente, aí de cara, é oferecer um mapa enigmático. Muita gente tem medo de ler o Apocalipse. Não sei se você já ouviu crente falar: não, eu não leio sobre o Apocalipse porque vai acabar o mundo, vai destruir tudo. E aí, esse imaginário que tem na nossa mente sobre o Apocalipse está muito relacionado a filmes que fala sobre Batalha do Armagedon, não sei quem já assistiu, Apocalipse, e um para mim que mais causou mal na mente das pessoas foi o Deixado para Trás. E os crentes tudo com medo: será que eu vou ser arrebatado? Será que eu não vou? E se Jesus voltar, eu vou ficar? Se eu estiver sem camisa, eu não vou ser salvo? E se eu estiver dormindo, eu tenho que estar de roupa coberta? Eu já ouvi coisa desse tipo. E aí pensa que Deus fica brincando de bem me quer e mal me quer. Bem me quer, não tem nada a ver. O livro de Apocalipse, ele fala sobre o senhorio de Cristo.
Cristo é o Senhor sobre todos os povos, sobre toda a história, sobre todas as coisas. O livro do Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de confiança, de coragem, de arregaçar as mangas e entender, cara, nós temos o Senhor conosco, já somos mais que vencedores. Nós não podemos temer. É essa a mensagem do Apocalipse. Aí se você for para Apocalipse 1, versículo 1, não precisa ir. É a revelação de Jesus Cristo. O livro fala de Jesus Cristo. Daquele que é o alfa, primeiro e o último. O alfa e o ômega. Acabamos de cantar aqui. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. Apocalipse 1:18. Jesus é o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora está em pé entre o trono. Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:5. O único digno de abrir o livro e os 7 selos. O Apocalipse 7:14, Jesus é cujo sangue lava e branqueia as vestes daqueles que vencem seguindo o caminho da cruz. O propósito do livro de Apocalipse não é de forma alguma brinquedo de adivinhação. O que é que vai acontecer? Vamos tentar adivinhar. Então eu sou de tal, eu creio em tal linha teológica, então vamos fazer contas aqui. Então se eu não usar a marca da besta, o 666 na minha mão, na minha testa, eu vou ser salvo. Se eu contar as semanas de Daniel, certo, eu vou ser salvo. Gente, para com isso. Para com esses medos, com essas paranoias que colocaram na nossa mente. O propósito do livro de Apocalipse é revelar, por meio de uma linguagem altamente simbólica, como Deus chamava os cristãos a enxergarem a realidade sobre a sua própria perspectiva, sobre a revelação. A ideia de Apocalipse é a ideia de revelação, e não só revelação. Se você for perceber, você vai ver que sempre João, que estava na ilha de Patmos, ele começa a enxergar. João viu, aí João escreve. João teve tal visão, João escreve. A ideia é o enredo da salvação está sendo concluído. João vê o futuro determinante de confiança, de fé, e nós podemos resumir o livro de Apocalipse com uma palavra: consumação. É um livro de revelação que trata sobre consumação. Jesus na cruz do Calvário disse como? Está consumado. O livro de Apocalipse trata sobre estar consumado. Preste atenção, nós vivemos no mundo. E aí, olhando para nós hoje, nós vivemos num mundo que é duro por conta da queda, é difícil viver. Num dia a gente comemora o nascimento de alguém, nós vimos bebês nascendo todos os dias. Essa semana eu estava lá com o Geisa no hospital e estava vendo pessoas vibrando porque nasceu um bebê. E também eu vi pessoas chorando, saindo da UTI, porque teve a triste notícia do falecimento de um ente querido. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós lamentamos a perda, nós olhamos o retrato incompleto do mundo que nós temos hoje, e a nossa mente muitas vezes fica fragilizada com tanta morte, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta doença. Mas nós vamos viver uma realidade com Deus que vai superar tudo isso. É uma realidade com Deus, com um corpo ressurreto, com um novo corpo, com uma nova realidade. Não que nós vamos nos tornar zumbi, nós vamos ser plenamente ressuscitados e termos um corpo glorificado, assim como Jesus, quando venceu a morte no túmulo e deixou o túmulo vazio. Não é que a gente vai ter um apagão na memória, como uma série fantástica que eu indico para vocês assistirem, Ruptura. É uma série que a pessoa
tá na vida dela normal e ela vai trabalhar numa empresa chamada Lumo e ela põe um chip no cérebro, na cabeça, e a partir do momento que ela entra na empresa, quando entra no elevador, que chega no andar dela de trabalho, quando abre o elevador, ela é outra pessoa. E quando termina o horário de trabalho dela, que ela entra no elevador, sai, ela é outra pessoa fora, é outra pessoa dentro. Não, a gente não vai ser cirurgiado pela Lumon. Quem aqui assistiu essa série? Muito boa, né? Boa demais. É o interno, é verdade. É interno e externo, não. Não é isso que vai acontecer. Nós seremos plenos como Cristo foi ressurreto. E aí eu parto para a segunda parte. Deus concluiu o enredo da salvação, estabelecendo sua habitação entre o seu povo. O que aconteceu aqui, o que acontece muitas vezes conosco, é que nós olhamos com o óculos errado. Nós colocamos o óculos da queda e de algumas teologias. Algumas teologias nos ensinaram ao longo dos anos. O assunto fim dos tempos é um assunto recente. E aí, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, que eu acabei de dizer, a gente vê um livro que fala sobre esperança. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora é rei, e ele reina para sempre, está no trono, ele matou a morte. Mas não, a gente fica pensando só no fim dos tempos, vai acabar, vai ter uma bomba, vai explodir tudo. Isso é completamente irracional. A Bíblia não ensina isso. Não vai explodir tudo e Deus vai fazer um novo mundo. Pelo contrário, a nova Jerusalém vai descer e nós teremos uma nova cidade. Deus vai restaurar todas as coisas. Imaginar o mundo com as catástrofes de destruição é enxergar somente pelas lentes de Gênesis capítulo 3. Nós colocamos a nossa mente Gênesis capítulo 3 e a gente perde a esperança, porque a gente acha que a vida toda vai ser Gênesis capítulo 3, porque Adão e Eva pecaram. Eu costumo dizer que Adão e Eva pegou num interruptor, tomou um choque, e a gente, tudo foi tomando choque, tentou salvar e não deu jeito. Aí teve um novo Adão, chamado Jesus Cristo, que quebrou essa corrente e criou nova todas as coisas. Jesus é aquele que matou a morte. Eu gosto de usar essa expressão, porque ele não só venceu a morte, ele não só ressuscitou, ele matou a morte. Morte, você está morta, como diz o apóstolo Paulo. Morte, cadê tua morte? Cadê teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Onde está a tua morte? Jesus venceu a morte. Nós precisamos usar os óculos da esperança, os óculos da ressurreição. O mesmo Deus que criou Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e ele disse que o mundo era o quê? Jesus criou o mundo, criou os seres humanos e disse que era o quê? Bom. Esse mesmo Deus, ele permaneceu profundamente comprometido com a sua imagem e semelhança. Deus não mudou de plano. Nós somos portadores da imagem divina. Deus, se você olhar toda a série que a gente pregou, a gente começou lá em Gênesis, aí passou pelos Abraão, os profetas, o rei, os juízes, e aí fomos passeando sobre a história, contando a história de Jesus. Aí Jesus nasce, Jesus da linhagem da tribo de Davi, descendente de Abraão. Ele mesmo reverteu o problema da queda. Jesus veio para fazer isso, ele decidiu vir. Ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ele venceu a morte. E isso significa, segundo agora esqueci o nome do autor, e não anotei aqui,
Isso significa que o que tem a palavra final em nossa imaginação, guarda isso aí, sobre o nosso futuro, inclusive sobre o nosso futuro incerto, em curto, médio e longo prazos, não são as mazelas decorrentes da queda no jardim do Éden, mas sim o sepulcro vazio que Jesus deixou para trás no terceiro dia após a crucificação. Quem tem a última palavra na minha e na sua vida não é Gênesis capítulo 3. Não sei como você entrou aqui hoje, talvez você entrou aqui sem esperança do amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o futuro? Nós vivemos com esse medo. Mas quando nós entendemos que a gente precisa olhar para frente, olhando para trás, mas não para trás para Gênesis 3, olhando para trás para a ressurreição de Jesus, e entender que a nossa vida, o nosso futuro, quem dá a última palavra para o nosso futuro é o Jesus que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A tumba está vazia, irmãos. A tumba está vazia. Então nós podemos sim ter esperança. Nós vivemos num mundo pós-Gênesis. Graças a Deus, o Deus que nunca muda. Um dia vai acabar cemitério. Um dia não vai ter mais cemitério. Um dia não vai ter morte. Um dia não vai ter despedida. Um dia a gente não vai estar mais fazendo um culto de funeral para ninguém, porque a morte, ela não terá mais domínio sobre nós. Ela ainda tem por causa do pecado que continua. Mas vai chegar um dia que vai descer a Nova Jerusalém e não vai ter mais isso. Deus vai restaurar todas as coisas. O pecado tornou a morte um fato, mas a ressurreição de Jesus nos dá a garantia inabalável do nosso último destino, que é a consumação da nossa salvação. Nós não podemos temer. Nós precisamos olhar para frente e entregar que o futuro certo nos aguarda. Não é um futuro incerto. Deixa eu dizer uma coisa para você: crente não tem futuro incerto. Em nome de Jesus, para de ficar brincando de bem me quer, mal me quer. Eu estou salvo hoje, perdi a salvação de noite. Eu estou salvo amanhã, aí eu já estou pensando, meu Deus, amanhã eu vou fazer uma besteira, porque eu estou estressado com tal coisa. Aí pequei, aí perdi a salvação. Aí de noite vem para a igreja chorando, me arrependo, estou salvo de novo. Opa, glória! Meu irmão, para com isso. Quem é salvo, escolhido, redimido, banhado pelo sangue de Jesus, o diabo não tem vez. O seu futuro é certo, não é incerto, não é com medo, não é para a morte. O seu futuro é para a vida, é um futuro que será totalmente perfeito, totalmente livre dos efeitos destrutivos da autonomia pecaminosa. Não sei quem lembra quando foi pregado aqui sobre Gênesis capítulo 3, o reino, quando a queda do reino, o reino corrompido. Foi falado aqui sobre por que Adão e Eva pecaram. Por causa da autonomia, quiseram ter autonomia contra o Senhor, e aí aconteceu o pecado. Mas Deus vai restaurar todas as coisas, e Deus vai olhar e vai dizer, e construir, e dizer que tudo que Ele fez foi bom. O melhor exercício que nós podemos fazer para imaginar a consumação, a final, a salvação, não é pensar em algo. Nós pensamos sempre em algo, mas é pensar numa pessoa, em alguém. Nós precisamos pensar em Cristo, que venceu a morte e nos tornou herdeiros para a sua glória. Meus irmãos, isso é uma notícia maravilhosa. É isso que deve trazer paz. Esse futuro que nos aguarda é um futuro certo. Nós temos dilemas na vida hoje, temos mal resolvidos, temos, mas vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. E aí eu volto para o texto do capítulo 21. No mundo pós-Apocalipse 21, haverá um novo céu e a nova terra. Vê aí no versículo 1, por favor. Então vi novos céus e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Agora vê o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Terá, pós-Apocalipse 21, novo céu e nova terra, e o Criador se manifestará plenamente em nosso meio. Deus vai estar diretamente habitando conosco, e porque sua presença estará plenamente acessível, Ele mesmo consolará nossas vidas. Tudo fará sentido, seremos completamente curados de nossos traumas, de nossos abusos, de traumas físicos, traumas emocionais. Todos nós teremos um lugar à mesa do Senhor, poderemos dizer que somos filhos escolhidos para sentar com a roupa bonita, numa mesa bonita. Os pecados com os quais lutamos hoje não farão mais parte disso, isso fará parte do nosso passado. Nós abraçaremos novamente queridos que se foram em Cristo, nós vamos reencontrar aqueles que nós perdemos para o cemitério. A felicidade será completa e sem fim, e nós conheceremos a Deus e conheceremos uns aos outros como o próprio Deus nos conhece. Jesus será o nosso Rei, Jesus será o nosso Senhor, Jesus será o nosso pastor. Lá não terá pastor Marcelo, nem pastor Carlos, nem Paulo, nem Pedro, teremos o pastor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, olha que futuro certo que nos espera. No mundo pós-Apocalipse 21, não haverá, veja aí, não haverá mais caos, não haverá mais caos, turbulência, terror, medo. Isso é o que conota a afirmação de que o mar não existe. No verso 1, lá no final diz: e o mar já não existia. Não é que não vai existir mar no novo céu e nova terra, é que o mar simboliza na Bíblia turbulência, impureza. Por isso que Isaías diz que todo dia o mar vem lama e lodo, de manhã cedo, vem lixo. Se você for na praia de manhã, todo dia está uma filinha lá de lixo. No mar, se você for ver o mistério de Jesus, turbulência, maremoto, o mar simboliza isso. Eu particularmente não acredito, e assim, a maioria dos teólogos também não acreditam que não haverá mar no novo céu e nova terra. Isso aqui eu estou dizendo isso para acalmar o coração dos surfistas, dos que gostam de nadar, dos que gostam de praia. Meu Deus do céu, não vai ter mar no novo céu e na nova terra, será? Não, o mar é um símbolo de turbulência, mas eu particularmente acredito que vai ter mar, a gente vai poder nadar, tomar banho de mar, vai curtir. Mas no novo céu e na nova terra não haverá, a ideia aqui é que não haverá maldade. Vai ser separado o puro do impuro. Não haverá mais pecado, é isso que está simbolizando. Entenderemos que nossas posses não são nossas posses, tudo que nós temos, Deus nos deu generosamente. E nós vamos compreender isso de todas as formas. Jamais se ouvirá falar novamente sobre injustiças, guerras, desentendimentos, crime, engano, mentira, imoralidade, traição, idolatria, arrogância, bala perdida, tráfico de droga, desvio de verba, políticos de Brasília. Não vai ter, meus irmãos. Glória a Deus, não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter violência. E ainda por cima, no verso 4, veja o que aqui diz o verso 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, é esse futuro certo que nos espera.
Não é um futuro de dúvida, não é um futuro de medo. Na grande história, nós fomos colocados nessa grande história, que Jesus vai redimir completamente um dia, e esse dia vai chegar e nós estaremos lá vibrando. Ou a gente vai, pelo amor de Deus, para de ficar com medo. Será que eu vou ser arrebatado? Meu Deus, se Jesus voltar, eu vou ficar. Aí vai ter a tribulação, aí vai ter o anticristo, aí ele vai botar o 666 na minha testa, na minha mão, e os crentes é tudo com medo. Para de medo. Apocalipse não fala sobre medo, fala sobre Senhor Jesus venceu. O Apocalipse fala, o futuro é bom, a esperança. Jesus matou a morte, ele encurralou a morte dentro do cemitério dela mesma. Jesus venceu, irmãos. Nós somos devedores e nós somos herdeiros desse Jesus que venceu e está vivo. O Cordeiro esvaziou o sepulcro para ocupar o trono do universo. Assim como a criação de céus e terra teve sua iniciativa inteiramente em Deus, a realização do plano de restauração de céus e terra como seu espaço de habitação, a concretização de um novo céu e uma nova terra pertencem também somente a Ele. Do mesmo jeito que Deus criou os céus e terra, inicialmente viu que era bom, o plano de restauração começou com Deus, e Jesus é aquele que executa. Então, irmãos, a salvação não tem nada a ver com eu e com você. Nós fomos salvos porque Jesus quis nos salvar. E nós precisamos nos colocar, nos derramar de gratidão a Ele, por esse futuro garantido. O futuro glorioso que nos aguarda é esse futuro garantido, pois esse futuro é uma obra de Deus, desejada por Ele, e não depende de nós. A nova criação será consumada na Nova Jerusalém. É uma realidade que desce dos céus. Não que nós vamos para o céu. Muitas vezes essa figura do céu que os filmes passam, no céu tem um velho com a barba branca, é tudo azul. Se fosse azul era bom, que eu acho bonito. O azul, tanto é que a igreja, eu gosto de azul demais. Mas é tudo azul e branco. Aí é cheio de floquinhos de neve, de algodão. Aí o céu parece chato, um bocado de anjo cantando. Parece o céu chato, né? Que é só isso? Será que é só isso? E a gente fica com esses imaginários ou de destruição, a gente vai para um extremo, ou de arrebatamento e não arrebatamento, se vai ficar, se não vai, as 70 semanas de Daniel, se vai ter, 49 semanas de Daniel, se vai ter, se não vai ter. E os crentes ficam tudo com medo, quando deveria estar tudo feliz, entendendo que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas, e vai redimir, vai restaurar todas as coisas. O novo céu e a nova terra é o ponto culminante do cosmos como habitação de Deus. Deus se mudará plena e permanentemente para o nosso meio. O povo de Israel tinha Deus numa nuvem ou no fogo, tinha Deus no tabernáculo. Depois Jesus tabernaculou entre nós, depois enviou o Espírito Santo. Lá no futuro Deus habitará plenamente conosco. Nós vamos estar com o nosso Deus. Assim será o jardim, a Nova Jerusalém, a nova cidade. Nós precisamos olhar para frente com os olhos para trás da ressurreição. Nós precisamos e podemos ser conscientes disso, que o nosso amanhã depende muito de como nós nos enxergamos hoje. Eu não quero dizer aqui que você não deve ter medo, que medo faz parte da nossa vida. Eu não quero dizer aqui que você não pode passar por lutas emocionais. Não é isso. Todos nós passamos. Eu me cuido em relação a isso. Mas o que eu quero trazer para você é a esperança de que
isso tudo que traz sofrimento para mim e para você vai acabar. Vai acabar, vai passar. Essa dor vai passar. Alguém já disse, eu não sei se é uma parte de uma música, que toda dor é por enquanto, né? Eu acho que é uma música. Ser salvo, portanto, significa ser salvo do desespero, do vazio, do medo do amanhã. Ser salvo é saber que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai ser o pastor. Jesus é o pastor que anda conosco pelo vale da sombra da morte. Jesus é o pastor que nós ouvimos a sua voz e a seguimos verdadeiramente. Essa esperança, essa certeza do futuro não está baseada em Gênesis 3, está baseada na ressurreição de Jesus. Guarda isso no teu coração. A última palavra na tua vida, quem dá não é Gênesis 3, não é a queda. A última palavra na tua vida, quem dá é o túmulo vazio. É a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, meus irmãos, e nós ressuscitaremos com Ele e viveremos com Ele num mundo completamente restaurado. Será que nós podemos ter esperança na manhã? E aí eu quero concluir com Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Jesus vem em breve. Eis que venho sem demora. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. A outra versão diz: vejam, faço novas todas as coisas. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. O nosso futuro está em Cristo, que é o nosso Senhor. Nós estaremos com Ele, com o corpo ressurreto, desfrutando da presença dEle plenamente. Não em partes, não por conta do pecado, mas por conta da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que pegou a morte e matou a morte. Por isso que nós podemos ter esperança no amanhã. Amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor venceu a morte e traz esperança para nós. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui. Eu não sei como esses amados chegaram aqui, mas talvez alguns chegaram com o coração pesado, com o coração machucado, com a dor, com a notícia ruim, tanto do diagnóstico quanto alguém da família que faleceu. Alguns outros estão radiantes de alegria porque tiveram notícias boas no trabalho, na vida financeira, no nascimento de alguém. Cada um chega com suas emoções em êxtase, ou para o lado bom ou para o lado ruim. Tudo isso por conta da queda. Mas graças ao Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou na cruz, depois da morte na cruz do Calvário. E o Senhor nos dá vida, e vida em abundância. E nós podemos olhar para o fim da história, entendendo que o fim da história será a melhor coisa, porque estaremos contigo plenamente, desfrutando da tua presença. Abençoa a vida de cada um, consola cada um, abençoa cada um, restaura cada um, e que nós possamos mudar os óculos de como enxergamos a vida. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.